A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. Seja noite, seja dia, minha escolha é a vida. Seja noite, seja dia, minha escolha é a vida. Ouço a palavra e receba a benção. Ouço a palavra e receba a benção. Mente no Espírito todo instante tendo. Mente no Espírito todo instante tendo. Faça escolha certa, luto pelo reino. Faça escolha certa, luto pelo reino. Quer servir a Deus deseja? Quer servir a Deus deseja? Prova fácil de passar. Prova fácil de passar. Não sustenta nas riquezas para nele confiar. Não sustenta nas riquezas para nele confiar. A palavra não requer. A palavra não requer sua avaliação. sua avaliação. Mas eu creio que consegue a fé. Você consegue a fé. Quando é execução. A execução. Siga atentamente a palavra do Senhor. Siga atentamente a palavra do Senhor. Cristo reinaremos. Sim, com Cristo reinaremos. Que promessa recebemos. Que promessa recebemos. A terra herdaremos. A terra herdaremos. Sim, com Cristo reinaremos. 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 E Deus vai colher. O melhor de Sacemé. O melhor de Sacemé. O melhor de Sacemé. Senhor, Davi chorou, não vou em minha tenda entrar. Ao leito meu subir, nem nos meus olhos descansar. Dias mais sábios. O caminho para a vida. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Provérbios 10:17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:17. A leitura da Bíblia é extremamente essencial para o homem, pois por meio da palavra temos comunhão com Deus, isto é, Ele fala conosco e nos alimenta. Além disso, a palavra de Deus é útil para o ensino e para a repreensão. Isso pede que estejamos abertos para receber a educação na justiça que provém do Senhor. Você pode e deve aprender a desenvolver a intimidade com o Senhor na sua oração, conversando com Ele como um amigo confidente, contando-lhe os seus anseios, as suas carências, os seus problemas, a sua ansiedade. No entanto, lembre-se de estar disposto a receber a luz da palavra para a correção. Além da Bíblia que está em nossas mãos, Deus nos deu a unção, que é o Espírito que habita em nós. Porque ela nos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Devemos permanecer nela, como também ela nos ensinou. Esse é o caminho para a vida, para o crescimento e maturidade. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberemos a imarcessível coroa da glória. Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. A
palavra profética está prestes a ser liberada. Seguimos agora com a continuação da mensagem. Deus reconfirma sua promessa a Abraão após a separação de Ló. E Abraão nunca colocou o coração nessas coisas materiais. Mas o mesmo não podemos dizer do seu sobrinho Ló. Ló amava os bens materiais. Qual deveria ser a atitude de Ló? What should have been Lot's attitude? O que você acha? What do you think? Ló deveria ter a atitude de Rute. Lot should have the attitude of Ruth. Vamos dar uma olhada em Ruth? Let's take a look at Capítulo 1. Ruth, chapter 1. Onde está Ruth? Então, cadê o Ruth? Depois é um livro tão curto que ele não Such a short acha na book Bíblia, that né? you can't even Capítulo find 1, versículo 16. Chapter 1, verse 16. Vocês conhecem a história de Ruth, não vou poder explicar muito. You know Ruth's story, so I'm not going to explain much. Tinha um homem, né? O capítulo 1, versículo 1. Nos dias que o julgavam juiz, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, chapter 1, verse 1 says, Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Aí passou um tempo, esse homem morreu, Then after a while, this man passed away, died, deixando então Noemi, né, viúva. and he left Naomi as a widow. E os seus 2 filhos, cada um tomou por mulher uma moabita. And his 2 sons, they took each one of them a Moabite woman for wife. E depois os 2 filhos também morreram. But then after a while, his 2 sons died. Ficou só a sogra judia e 2 noras moabitas. So there was only the mother-in-law, a Jewish woman, and 2 Moabites as the daughters-in-law. Então Noemi disse para suas 2 noras: olha, vocês ainda são jovens e vocês são moabitas, eu vou voltar para minha terra, para Judá, e vocês então cada um case, né, de novo, né, eu não me siga não, que eu não tenho mais nada, não tenho mais filho para dar para vocês. Then Naomi told her 2 daughters-in-law, You're still young. I'm going back to Judah. You go ahead and get married again. I have nothing to provide for you. Mas depois de muito insistir, a primeira nora acabou concordando e se apartou de Noemi. And after insisting for quite a while, the first daughter-in-law agreed and went away. Mas a Ruth, a segunda nora, não queria largar Noemi. But Ruth, the second daughter-in-law, did not want to go away from Naomi. Noemi fala para ela: Ruth, vai, porque eu não tenho mais não tenho filho mais para dar para você não. Naomi told Ruth, Go your way. I do not have another son to give you. Mas a Ruth se apegou tanto de Noemi e também do Deus de Noemi. But Ruth was so tied to Naomi and to the God of Naomi. Então ele disse, versículo 16, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Ló deveria dizer para o seu tio Abraão, eu saí contigo, eu não tenho nada. Tudo que tu tens é Deus que te deu, é para fazer a vontade de Deus. Eu sou com você. Lot should have told Abraham, his uncle, Abraham, I do not have nothing. Everything I have is to be with you. I'm one with you. Só me deixa seguir-te. Só me deixa seguir-te. Let me follow you. Mas não, Ló pôs olho gordo dele nos bens. No, but no, Lot set his eyes on his possessions, his wealth. E a Ruth disse para Noemi: porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo,
teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Então, se isso tivesse acontecido, não haveria questão de não conseguir habitarem juntos. Brothers and sisters, if that had happened, there wouldn't be the situation of not being able to dwell together. Por que nós estamos conseguindo habitar juntos? Why can we dwell together? Porque não tem o que é meu, o que é seu. Because there is not what is mine and yours. A hora que a gente começa a separar o que é meu, o que é o seu, não dá para conviver mais junto. By the time we separate, this is mine, this is yours, we can no longer live together. Eu vou usar alguma palavra aqui hebraica, voltando lá para Gênesis To 13, Genesis 13, we're going to use some Hebrew word. versículo 6. Verse 6. Aqui diz assim: e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que já não podiam habitar um na companhia de outro. Habitar aqui em hebraico é yashab. The Hebrew word for dwelling is yashab. Juntos é yachad. And together is yachad. Yashab significa habitar, morar, estabelecer-se. And yashab means to dwell, to establish, to settle. Yachá significa união, unidade, junto, ao todo, todos juntos. And yashad means unity, together, all together. Então, eles não podiam yashab e yachad. So they could not do yashab and yashad. Não podiam habitar juntos em harmonia. They could not dwell together in harmony. Essas mesmas duas palavras estão em Salmo 133, que você conhece bem. These very two words are also present in Psalms 133 that you know very well. Vocês conhecem Salmo 133? Do you know Psalms 133? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Oh, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Viverem aqui é yashab. To dwell here is yashab, Unidos aqui é yachab. and together is yashad. Então Salmo 133 mostra que é possível nós vivermos juntos. So Psalms 133 shows us that it is possible to dwell together. Quem tem a mesma visão podem viver juntos. Those who have the same vision can dwell together. Quem faz a mesma obra pode viver juntos. Those who do the same work can dwell together. Porque nós não temos uma obra em particular. Because we do not have our own work. Nós estamos aqui pela obra do Senhor. We are here for the Lord's work. Então nós podemos viver juntos em harmonia. Therefore, we can dwell together in harmony. Por isso esse salmo é maravilhoso, é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão. That's why this psalm is so wonderful. It is like the precious oil upon the head. Óleo precioso é aquele óleo, vocês se lembram de Êxodo 30, o óleo da unção, unguento, que é usado para ungir o sumo sacerdote. This precious oil is that precious anointing oil of in Exodus 30 to anoint the priests. Quem vive juntos nessa união, nessa harmonia, é ungido por esse óleo da unção que desce na cabeça de Arão e vai para a barba de Arão. Those who dwell together in harmony, they are anointed by this precious oil going down from the head of Aaron. E vai descendo, descendo, descendo até a orla das vestes. To the beard and goes down and down towards his garments. Nós todos estamos debaixo dessa unção. And we all are under this anointing. Nós somos uma coisa só.
We are one thing. Não tem nada separado entre nós. There is no separation between us. Nós todos estamos debaixo desse óleo da unção, cobertos por esse óleo We da are unção. all under this oil, this anointing oil, covered by it. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. It is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. Lembra que nós que lutamos pelo reino de Deus somos Sião. Remember that we who fight for the kingdom are Zion. Nos montes de Sião, o orvalho do irmão rega, desce sobre nós. In the mountains of Zion, the dew of Hermon, they descend upon us. Por isso você sente-se regado aqui. That's why you feel refreshed. Quem vive nessa harmonia, nessa unidade, sente-se refrescado. Whoever lives in this harmony and unity feels refreshed. E ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. For there the Lord commanded the blessing, life forever. É como o povo, no começo da vida da igreja em Jerusalém, capítulo 2 de Atos, eles viviam tudo em comum. It is like the beginning of the church in Jerusalem. People had everything in common. Atos 2:44, Acts 2, Né? 44. como Right. diz, todos What os does que it say? creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Now all who believed were together and had all things in common. Não são separados. They were not separated. O que é meu, o que é seu, What is mine and what is yours. estavam juntos. They were together. Yashab Yashab and Yashav. podem viver juntos em unidade, They can dwell em together harmonia. in oneness, in Irmãos, harmony. O Senhor nos levou hoje, a vida da igreja, de volta para esse momento maravilhoso do início da igreja. Saints, the Lord is taking us together today to this wonderful beginning of the church life. Irmãos, não existe segundo lugar com esse ambiente que nós vivemos. Saints, there is no other place with such an atmosphere like this one that we live in. Só o Espírito é capaz de fazer. Only the Spirit can do that. O ambiente entre nós é celestial. The atmosphere in amongst ourselves is heavenly. O jardim do Éden, naquele momento, o primeiro momento da inocência, voltou agora na vida da igreja. The Garden of Eden, in that first time, is back now to the church life. Jardim do prazer. The Garden of Pleasure. Não tem meu e seu. There is not what is mine and Todos yours. habitamos juntos. We all dwell together. Vivemos em unidade. We live in unity. Fazer uma mesma obra. We do the same work, Mesmo foco. same focus, Mesma frequência. the same frequency, Mesma fase. the same phase. Deus pode usar sua igreja para fazer a obra sobrenatural. God can use His church to do a supernatural work. É exatamente isso, é a realidade em Filipenses 2:2. And this is exactly the reality in Philippians 2:2. Paulo fala: completai a minha alegria, That Paul says, fulfill my enjoyment, de modo que penseis a mesma coisa. that you may think the same thing. Então, infelizmente, irmãos, para não haver contenda entre Abraão e Ló, entre os pastores de Abraão e pastor de Ló, porque começaram a contender, isso podemos continuar a ler aqui. Let's Né? continue reading. Que versículo 7, né? Então disse Abraão a Ló, para que não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e teus pastores, porque somos parentes chegados. Irmão, não tem que ter meus pastores e seus pastores. So there should not be my herdsmen and your herdsmen. Todos são do Senhor. They all belong to the Lord. Não tem o que é meu, o que é seu. There is not what is mine and what is yours. Bom, por isso nós podemos conviver juntos. That's why we can dwell together. Aí, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina de Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão e partiu para o oriente,
separaram-se um do outro. Then Lot chose for himself all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated from each other. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló na cidade de Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent even as far as Sodom. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. But the men of Sodom were exceedingly wicked and sinful against the Lord. Abraão então teve coragem de romper esse laço. Vai de um lado, eu vou para o outro lado. So Abraham had the boldness to break this tie. You go one way, I'm going another way. Porque Deus já havia falado para ele deixar a sua parentela. Because God had already told him to do so, to leave the house of his father. E Abraão deu, por ser generoso, deu toda a vantagem para Ló escolher primeiro. And because Abraham was generous, he gave the opportunity for Lot to choose first. Ló, então, escolheu a vida fácil, campina, planície. And Lot chose the easy life, the plains. E, apartando-se de Abraão, ele foi armando suas tendas até a cidade pecaminosa. And departing from Abraham, he was setting up his tent towards the sinful city. Ainda veremos, o seu fim foi trágico, And infeliz. we will see eventually that his ending was a tragedy. Por isso, nunca tenha a sua própria obra. Siga apenas a obra do Senhor. Não vou em minha tenda entrar. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Até que eu encontre, enfim, lugar pra ti, ó Deus. Desejas ter lar, Senhor, e reunir os teus. Você quer ser um missionário? Levar o evangelho do reino e cumprir a vontade de Deus? No Centro de Aperfeiçoamento para a Pregação do Evangelho, CEAP, jovens e adultos são preparados e enviados para missões no Brasil e no exterior. E você, quer ser um missionário? Atenda ao chamado de Deus. Entre em contato conosco. Subir ao monte e trazer madeira edificar. Não adieis, nem mais tardeis, é tempo trabalhar. Você está no Rios de Água Viva. Ainda temos mais palavra, mais vida e mais bênção para você. Assim como Davi, um povo que deseja vir em tua obra trabalhar, que honra te servir, teu coração satisfazer, teu templo erigir. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. Semana 3. Deus reconfirma a sua promessa a Abraão após a separação de Ló. Quinta-feira. Ler com oração. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Hebreus 11, 8 e 9. O desapego de Abraão dos bens materiais. Como Abraão buscava o Senhor sem interesse próprio ou lucro pessoal, Deus o abençoou em muitas riquezas.
E Ló, seu sobrinho que ia com ele, também enriqueceu. Lembremos que a bênção foi dada por Deus a Abraão, e seu desejo era que este, ao sair de Ur dos Caldeus, deixasse sua parentela. Contudo, Abraão levou consigo Ló, seu sobrinho, filho de seu irmão Harã, que havia morrido. Talvez por ser Ló órfão, Abraão cuidasse do sobrinho como filho, ou talvez porque Ló era um jovem que poderia auxiliá-lo durante a jornada. O fato é que se não cumprimos tudo o que Deus fala, um dia teremos problemas. Ló acompanhou Abraão em todos os lugares por onde este passou. Por isso, quando Deus abençoou Abraão em bens materiais, Ló compartilhou os benefícios com ele e adquiriu riquezas, pois também possuía gado, rebanhos e tendas. Compreendemos que, da forma como Ló foi tratado pelo tio, ele não deveria ter riquezas separadas, deveriam ser uma só riqueza. Isso, às vezes, ocorre também na história da igreja. Alguns se beneficiam por estar perto da liderança e, espiritualmente, também usufruem da riqueza dos outros. Não me refiro à riqueza necessariamente material, mas por estar perto de um líder espiritual, ganham fama, tornam-se conhecidos pelas pessoas e, posteriormente, buscam construir uma obra à parte daquela que Deus confiou a Abraão, por exemplo. Compreende-se que Abraão foi chamado por Deus para fazer sua vontade, e tudo que Deus lhe dera foi para cumprir esse objetivo. Isso significa que Ló deveria ter a mesma visão de Abraão, seguindo-o, sendo totalmente identificado e unido com ele, fazendo a vontade de Deus. Se as riquezas que Deus dera a Abraão foram para fazer sua vontade, como Ló poderia viver junto de Abraão, adquirir riquezas materiais por estar com ele e usar seus bens apenas em benefício próprio? Não deveria seguir seu tio, como também fazer a vontade de Deus? Se Ló tivesse disposto o coração para aprender com Abraão, teria aprendido a nunca colocar seu coração nas coisas materiais. Quando Abraão chegou a Canaã, Deus lhe disse que daria a ele e a sua descendência aquela terra, mas por toda a vida, Abraão continuou vivendo em tendas, peregrinando naquele pedaço de chão que Deus lhe prometera. Não há registro de que ele reclamou de Deus o título de propriedade. Até o dia da morte, Abraão, Isaque e Jacó viveram em tendas como peregrinos e estrangeiros. O autor de Hebreus relata que todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. 11:13-16. Sabe qual cidade é essa? A cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 10. Eis a prova de que Abraão não esperava coisas materiais. Se lermos toda a sua história, veremos que a porção de terra que ele possuía era a caverna de Macpela que comprara perto de onde armara sua tenda para enterrar sua esposa, Sara. O coração de Abraão não estava nas riquezas terrenas. Como ele, tampouco colocamos nosso coração nas coisas desta terra. Como Abraão, também vivemos como estrangeiros e peregrinos, porque nossa pátria não está aqui. Nosso reino é o reino dos céus. Por isso, não nos apeguemos às coisas materiais, mas lutemos pelo reino dos céus. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Jesus, um homem genuíno, viveu nesta terra para tornar Deus Pai conhecido aos homens. Senhor Jesus, vem logo então, a igreja de... Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio, também pode falar conosco pelo número 61 98412-7970.
encerramos mais uma edição do Rios de Água Viva. Que Deus continue falando com você. Até logo!